E aí, pessoal do Pedal, tudo bem? Boa noite. Eu, nessa fim de feriado que estava voltando de Brotas, passei por uma estação ferroviária e lembrei que num desses pedais que a gente estava fazendo aí, ficou a dúvida como era o trajeto das estradas de ferro que passavam aqui pela nossa região. Naquela época, acho que era com, não sei com quem eu estava conversando, tentando, discutindo, acho que foi até com o Valério em relação a isso, se Araras era para onde iam as estações, para onde corria a estação ferroviária, né? É uma pena que o nosso país tenha perdido uma herança tão importante que foram as estações ferroviárias e que, o que é pior, as estações estão sendo degradadas, muito poucas foram conservadas e que a cada ano que passa elas vão desaparecendo e levando com isso a história do nosso país e nossa região. Bom, mas basicamente eu dei uma pesquisada e sabe que não foi muito fácil não, nem aqui pela internet, nem nos links que eu procurei aí até no Wikipedia, mas por outro lado eu consegui encontrar várias coisas bem interessantes do passado e das ferrovias. Lógico que eu não vou me ater a tantos detalhes porque vai ficar longo. Aliás, eu resolvi fazer o vídeo porque eu acho que vocês iam ficar com preguiça de ler os links, então acabei fazendo um vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês. Eu vou inverter aqui, que não dá para inverter no celular, mas só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem o mapa é o Google aqui, né? O mapa aéreo do que eram o nosso ramal aqui. Tava uma discussão se a gente era um tronco, Araras era um tronco ou um ramal. Mas na verdade Araras é um ramal. A previsão inicial era para ser um tronco que iria até Ribeirão Preto, mas depois teve alguns problemas na época início do século XIX aí, políticos, então a gente virou um tronco que saía de Cordeiro. E a gente vê até hoje aí no pedal, né, toda aquela região, quando a gente vai lá para Cordeiro, vai fazer essas trilhas para aquele lado, a gente vê toda aquela ocupação dos sem terras naquela área que é federal, porque eles ocupam a área, na verdade, dos trilhos de trem que que ficou depois da estatização, né, de toda a história das ferrovias, ficou federal e acabou sendo deteriorada e ficando aí para os sem-terras que estão ocupando aquela região. Então, o nosso ramal saía aqui de Cordeiro, né, passava por essa estação, né, que é a estação de Remanso. Essa estação de Remanso é bem interessante, eles dizem aqui, que foi uma estação muito importante que dava acesso a duas fazendas grandes nessa região, uma fazenda de Remanso, uma outra fazenda que produzia uma quantidade enorme de café. Aliás, aqui vai uma história rapidinha do início das ferrovias do Brasil. O que acontece é que o café é uma cultura que, principalmente naquela época com pouca tecnologia, logo no começo aí da colonização, no século XVIII, 1700 alguma coisa, ela é uma cultura que consumia muita terra. Portanto, ela começou a ser plantada no Rio de Janeiro, né, na região do Rio de Janeiro, e era rapidamente escoada pelo Porto de Santos, se transformou em ouro verde, né, porque era riquíssima o desejo das pessoas, dos europeus pelo café brasileiro, e só que com o consumo da terra ele começou a migrar do Rio de Janeiro por todo o Vale do Paraíba, chegando até a região de São Paulo. Quando chega nessa região, em torno aqui de Rio Claro, e depois Araras, Cordeiro, toda a nossa área, ela já era muito difícil chegar no porto. O frete, nem existia estações ferroviárias que chegassem até lá no Rio de Janeiro. Então a ideia era transportar por Santos. Mas esse transporte iam por mulas. Vejam vocês, eles faziam uma carreata, uma tropa de mulas que descia a Serra do Mar. Então, eles tinham áreas de pastos e etc. naquela região. Muitas dessas mulas morriam, metade da carga se perdia, então o frete era muito caro. Aí começou a discussão para construir as ferrovias. Até tem aqui a história da construção, né, de todas as ferrovias no Brasil, e é bem legal também, se vocês quiserem ler, tem aí no Wikipedia, mas os ingleses foram
quem nos aceitaram a construção das primeiras ferrovias, e aí a produção foi muito difícil, mas eles conseguiram, através de tecnologia da época. Depois as ferrovias, o trem realmente subia a Serra do Mar e levava as cargas aqui da nossa região de café. O que é mais interessante de tudo isso é que o café foi a mola propulsora do aparecimento das ferrovias, e a disputa política na época era bem assim. Então, uma das estações ferroviárias é essa de Remanso. Essa estação não existe mais, ela foi inteiramente destruída, e acredito que a gente já deve ter passado por lá várias vezes. Hoje faz parte da usina, toda a estação e a colônia que existiu por mais de 107 anos foram destruídas para que houvesse mais espaço ainda para se plantar cana naquela região. Hoje é a usina São João que toma conta, é a proprietária, faz parte dos canaviais, pelo que eu li, claro, dessa região. Inclusive tinha uma igreja nessa região de Remanso que foi desmontada e levada para os antigos proprietários em Sumaré, e hoje não sobrou praticamente mais nada. Dá para chegar lá até ver os trilhos, mas a gente tem que explorar aí no meio da cana. Então Remanso foi inteiramente destruída, né, que é essa estação. E ele diz aqui, né, no texto, em relação àquela dúvida que a gente teve, será que Araras era ramal, será que Araras era tronco? Araras foi projetada, a estrada de Mogi Guaçu, que chamava na época, saía de Cordeiro e chegava até Porto Ferreira. Aí teve uma disputa política, ela não conseguiu ultrapassar o Mogi e ir para Ribeirão, e acabou desviando e terminando em Descalvado. Então ficou conhecido como ramal Descalvado. Por isso que Araras é conhecida desde a nossa época de escola, como da minha, né, que eu sou um pouco mais novo que vocês, como a princesinha do ramal. Então Araras era realmente ramal. Até achei esse mapa aqui, ó, esse mapa bem interessante também. Se vocês terem uma ideia, da época eu só consegui achar esse mapa, que mostra que, espero que vocês estejam vendo, deixa eu ver aqui, que sai, ó, então, de Cordeiro, né, tem essa estação de Remanso, aí vem aqui Araras, Loreto, né, a estação de Loreto saía, então, passava por Araras, que a estação é conservada, pelo menos parcialmente, ia lá, por onde a gente caminha, pela Milton Severino, passando antes lá pelo Curtume do Graziano, e chegava aqui para vocês verem, ó. Deixa eu achar onde que tá aqui, ó. E, né, então, deixa eu dar um... Opa, tô mostrando mal pra caramba, peraí. Aí, aqui... Bom, depois vocês entram lá, vocês vão ver também. Então, essa aqui é a Remanso, né, daí vem Araras, depois vem a Loreto, tá, que também não existe mais, né, que é essa estação de Loreto, e depois vinha Hélio Ruth, que a gente passa sempre, está sendo destruída, infelizmente, pelo tempo e pela história, e depois São Bento, né, que é uma outra estação também de Araras. Você vê a importância de Araras na cultura cafeeira. Araras tinham 4 estações, né, Remanso, a estação central, depois vinha Hélio Ruth, e depois São Bento. O Hélio Ruth é interessante, que na verdade é a Garioba, né? Deixa eu ver. Bom, é a Garioba mesmo, eu acho, se não me engano. Depois vocês me corrijam. Eu também não tenho intenção assim de ser extremamente correto. Estou fazendo um vídeo aqui só para os amigos, para tirar aquela dúvida lá, porque me cobraram. Gabiroba, né? A estação de Gabiroba, que depois se transformou em estação de Hélio Ruth. O Hélio Ruth é um nome nada brasileiro, portanto, eu também não sabia dessa história. Ele é um americano, né, que veio de uma convenção. Ele foi inclusive ganhador do Nobel da Paz. Veio numa convenção no Rio de Janeiro e veio conhecer as fazendas de café da região de Araras e chegou até a estação de Hélio Ruth. Você vê a importância histórica, né, dentre outras pessoas, inclusive a família real inglesa passou pela estação de Hélio Ruth, que hoje a gente passa lá de bike e dá vontade de chorar da destruição, da falta de desejo, de memória que a gente tem nesse país, né? Depois, então, essa de Araras passa então para... Vocês desculpem, aqui é um vídeo bem amador, claro, né? Vai então aqui, ó, para a estação, né, do Loreto,
que a curiosidade da estação do Loreto é o bosque, né? O horto. A Companhia Paulista, na época, que vem anterior a São Paulo Railroad, né? Railroad, quer ver, ó? São várias companhias. Bom, agora eu não vou achar onde que eu coloquei isso aqui. Mas, de qualquer forma, eles criavam hortos, né? Tinha hortos florestais na região das companhias em que eles plantavam o eucalipto. Inclusive, o eucalipto veio para o Brasil da Oceania, né? Que ele é natural da Oceania, por causa dos hortos florestais que tinha essa intenção de produzir madeira para os dormentes e para as locomotivas a vapor. Então, nas regiões que tinha o horto, que eles cortavam, plantavam o eucalipto e cortavam. Então, quer dizer, o eucalipto veio para o Brasil também por causa da estrada de ferro, que veio para o Brasil por causa principalmente do café, né? Daí vai aqui, então, do Hélio Ruth vai para o São Bento, né? E do São Bento, cadê? Pronto. E do São Bento, né? Da estação São Bento, aí vai para Leme, né? Da estação de Leme. Depois de Leme, aí corre aqui para essa, que é uma estação perto de Leme, que é a estação Souza Queiroz, chegando em Pirassununga. E de Pirassununga, aí vai lá para Porto Ferreira, né? Passa por Porto Ferreira. Vou mostrar para vocês no mapa antigo aqui, ó. Tá vendo? Esse mapa é da época, né? Então, Pirassununga, aí tinha aquela estação que eu falei para vocês, poderia seguir para Santa Cruz dos Palmeiras, mas vinha, na verdade, aqui, ó, para Porto Ferreira, e daí, em vez de ir para Ribeirão, eles acabaram parando em Descalvado. Fizeram a matriz, então o tronco principal era a estação que vinha. Os ingleses construíram do Porto de Santos até Jundiaí. E depois de Jundiaí, não interessavam prolongar nem até Campinas, né? E depois daí os engenheiros brasileiros acabaram fazendo empréstimos em libras junto às empresas e os bancos europeus e ingleses, e foram daí para Americana, né? Campinas, Americana, Limeira, e de Limeira não vem para Araras, vai para Rio Claro, né? E de Rio Claro, nessa passagem entre Limeira e Rio Claro, encontra Cordeiro no meio, aí, né? Olha a importância de Cordeiro City, e daí vai embora aqui para São Carlos, Araraquara e etc. Então, Araras é realmente um ramal. É isso aí, pessoal. Eu prometi pesquisar isso daí, acabei pesquisando. Não é, claro, não estou querendo ser aqui exato, foi algo que eu li rapidinho, em 1 hora e meia, mas que eu achei bem interessante. Vou até, depois que eu comecei a rodar bastante, inclusive com vocês, ou até antes, e ver todas essas estações. Quando a gente pega, você vê, quando a gente pega aqui da Milton Severino, já entra naquela estrada, a gente passa pela aquela ponte metálica, que é uma ponte da estrada de ferro, né? Sobre o rio, sobre o córrego, e depois a gente vai embora até lá onde a gente vai pegar para o Hélio Ruth. Então a gente segue praticamente naquela área bem pedregosa, que só sobraram as pedras da estrada de ferro, e depois a gente vai embora. Então Araras era para ser um projeto de tronco, o tronco principal, mas acabou se transformando em ramal, né, na época das decisões lá da Companhia por Rio Claro. É isso aí, pessoal. Valeu!